Era no deserto. O povo de Israel caminhava há meses sob o sol implacável, carregando não apenas seus pertences, mas o peso de uma liberdade que ainda não sabiam como suportar. Moisés estava esgotado. O homem que havia enfrentado o faraó, dividido o mar e descido do Sinai com a lei de Deus nas mãos, estava no limite do que um ser humano consegue carregar. Ele clamou a Deus com uma honestidade que poucos líderes teriam coragem de expressar. Disse que o fardo era grande demais para ele sozinho, que preferia morrer a continuar assim, que não conseguia mais. E Deus ouviu. Não com julgamento, mas com provisão. A resposta de Deus foi surpreendente e precisa. Ele ordenou a Moisés que reunisse 70 homens, anciãos e líderes reconhecidos de Israel, e os levasse até a tenda do encontro. Ali, Deus disse que tiraria do espírito que estava sobre Moisés e colocaria sobre eles. Não era um espírito diferente, era a mesma presença, o mesmo fogo, a mesma unção que havia transformado Moisés num instrumento de Deus, agora sendo distribuída como brasa partida entre 70 mãos. Moisés obedeceu. Os 70 foram reunidos e posicionados ao redor da tenda. Então o Espírito desceu, e todos os 70 anciãos profetizaram. O texto diz que profetizaram naquele momento, mas que depois não voltaram a fazê-lo. Foi um batismo único, uma confirmação, um selo de Deus sobre o chamado daqueles homens. Mas foi o que aconteceu fora da tenda que mudou tudo. 2 homens, Eldade e Medade, estavam registrados na lista dos 70, mas por alguma razão não tinham ido até a tenda. Estavam no meio do acampamento. E o Espírito os encontrou lá, longe da estrutura religiosa oficial, longe da presença visível de Moisés, longe do lugar onde todos achavam que Deus deveria se manifestar. Eldade e Medade profetizaram no acampamento. Um jovem viu o que estava acontecendo e correu até Moisés para reportar. A voz do jovem carregava urgência, quase alarme. Ele disse: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento, como se aquilo fosse um problema, como se Deus tivesse saído dos limites permitidos. Josué, o fiel assistente de Moisés, o homem que um dia lideraria Israel para a terra prometida, reagiu imediatamente. Ele disse a Moisés: Senhor meu, proíba-os. Era uma reação humana, compreensível, quase inevitável. Josué amava a ordem, a estrutura, a autoridade estabelecida. Para ele, deixar que 2 homens profetizassem fora do lugar designado por Deus era uma ameaça à unidade, talvez até à liderança de Moisés. Era uma tentativa de proteger o sagrado. Mas a resposta de Moisés foi uma das mais belas e desconcertantes de toda a Bíblia. Ele olhou para Josué e disse: Tem ciúmes por mim? E então completou com uma frase que ecoaria pelos séculos: Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Moisés não estava preocupado com o lugar, estava preocupado com a presença. Não importava se a manifestação havia acontecido dentro ou fora da tenda, perto ou longe do altar, no centro do círculo religioso ou na periferia do acampamento. O Espírito havia se movido, e isso era suficiente. Há algo perturbador e libertador nesse episódio que poucos param para considerar. Deus não esperou o local correto. Não esperou que Eldade e Medade chegassem ao lugar designado. Não adiou sua manifestação até que todos os protocolos fossem cumpridos. O Espírito foi até onde as pessoas estavam. E isso incomodou exatamente quem mais amava a ordem. Essa tensão não desapareceu com o tempo. Ela reaparece em toda geração, em toda estrutura religiosa que, tentando proteger o sagrado, acaba cercando o espírito com grades invisíveis. Josué aprendeu naquele dia uma lição que levaria uma vida inteira para absorver completamente. O Espírito de Deus não pede permissão. Ele não se move dentro das categorias que construímos para ele. Ele não precisa de uma tenda, de um altar, de um título ou de uma credencial humana para agir. Eldade e Medade estavam no acampamento porque Deus os encontrou no acampamento.
E a pergunta que esse texto deixa para cada um de nós é simples e profunda. Você está mais preocupado com o lugar onde Deus se manifesta ou com a realidade de que Ele se manifestou? Você protege a estrutura com tanto cuidado que, sem perceber, tenta controlar o vento? O mesmo Espírito que desceu sobre os 70 naquela tarde no deserto ainda se move, ainda surpreende, ainda escolhe lugares, pessoas e momentos que nenhum protocolo humano teria aprovado. E ainda faz ao homem religioso a mesma pergunta que Moisés fez a Josué: tens ciúmes ou tens fome?